Existem 8 grandes tendências na gestão das empresas do futuro e hoje a gente vai falar sobre a segunda delas, que é o fim da hierarquia. Quando a gente fala do fim da hierarquia no mundo corporativo, isso pode parecer uma coisa de anarquista maluco, mas a bem da verdade as coisas estão muito longe de serem assim. Um estudo que o Gary Hamel realizou mostra que a gente tem mais ou menos uma perda na ordem de 3 trilhões de dólares nos Estados Unidos por conta de hierarquias disfuncionais. O que dá para você ter uma ideia, o PIB do Brasil vezes 2. Então, sim, a gente está falando de uma perda absolutamente estúpida de produtividade por conta da hierarquia. E se isso parece um pouco contraintuitivo para você, eu vou te dar um exemplo maravilhoso que é o caso do Handelsbanken. O Handelsbanken é um banco sueco, um dos bancos que mais cresce no mundo e que passaram brilhantemente pela crise de 2008, enquanto a maior parte das instituições financeiras do mundo estavam derretendo. E você pode estar se perguntando, André, qual que é então o segredo do Handelsbanken? O segredo deles é atuar de maneira absolutamente descentralizada. Lá, as agências têm autonomia plena para decidir quais são os produtos que eles oferecem para os seus clientes, quem eles vão contratar, quem eles vão demitir, quais são os tipos de garantia que eles pedem para os seus clientes e por aí vai. O escritório central, a responsabilidade deles não é coordenar e controlar todo mundo, e sim facilitar a transparência de informações entre todas as filiais para que elas saibam quem está indo bem, quem não está indo bem e que eles possam trocar entre si melhores práticas. E se você parar para pensar, isso faz muito sentido, porque se você tem, por exemplo, uma filial do Itaú, uma delas é numa avenida economicamente super importante, em que você tem várias empresas e escritórios relevantes, as demandas dos clientes nesta filial é muito diferente dos clientes numa filial que fica na periferia, por exemplo, em que você vão ter pessoas com contextos econômicos diferentes, necessidades diferentes, estilos de vida diferentes e por aí vai. Então a ideia de que um escritório central vai ser capaz de coordenar tudo isso e fazer a bagaça funcionar é uma ilusão maluca. Não funciona desse jeito. Quando você permite que as pessoas dentro da sua organização atuem de maneira mais descentralizada, você consegue alavancar o conhecimento específico contextual que elas têm ali dentro. E isso gera excelentes resultados. Então, se você quer colocar em prática o fim da hierarquia, o primeiro passo é você começar invertendo a pirâmide. Começar dando mais poder para quem está na base da pirâmide e removendo o poder de quem está no topo da pirâmide. Quanto mais você centraliza ali no topo da pirâmide as decisões, a estratégia, o pensamento e tudo mais incapaz você vai ser de ter uma organização que aprende, que é adaptativa e ágil na resolução dos problemas, especialmente os problemas mais específicos de cada ponto. Se você quiser ser mais ousado, o que você pode fazer é colocar times autônomos dentro dessa pirâmide invertida. Você ainda mantém algum nível de hierarquia, mas os times ali dentro eles trabalham de maneira relativamente autônoma. E se você quiser ser mais ousado ainda, o que você vai fazer é achatar drasticamente essa pirâmide para que você tenha times com muito mais flash. No caso do Handelsbanken, por exemplo, eles têm 3 níveis de hierarquia. Só, o que para um banco é impensável, especialmente quando a gente olha para o contexto brasileiro, mas é assim que esses caras operam. O nível seguinte, a gente vai entrar nas redes de times autônomos, que são times que operam de maneira absolutamente descentralizada, não só acabando com esses níveis intermediários de hierarquia, mas de forma que cada empresa, como se fosse cada time atuando de forma independente. No caso do banco, talvez isso não seja tão viável de fazer, mas quando a gente olha, por exemplo, para o caso da Buurtzorg, que é, salvo engano, a maior empresa de home care do planeta, é assim que eles operam, em times de 8 a 10 pessoas, com plena autonomia para fazer o que quiser, e esse time ele é relativamente independente de todos os outros, até de uma forma econômica, por assim dizer. Num banco isso é um pouco mais difícil de ser efetuado, mas acho que você entendeu a ideia. E se você quiser ser ainda mais extremo, você pode usar como inspiração o caso da Haier e ter uma rede de mini empresas ali dentro, em que você vai ter como se fosse realmente um grupo pulverizado de pequenos times e pequenos produtos que funciona como se fosse uma floresta amazônica. Por mais que uma árvore caia, a floresta permanece. E a Haier pode surpreender saber que 50% dos produtos que essas mini empresas lançam são bem-sucedidos. Isso é uma taxa ridiculamente alta
para qualquer parâmetro de mercado que você puder observar. Então, por mais que essa descentralização e o fim da hierarquia pareça uma coisa absolutamente arriscada, o que as experiências internacionais nos mostram é justamente o contrário. Essa descentralização permite ter resultados inimagináveis frente ao modelo hierárquico tradicional que a gente conhece. Mas não basta você pôr um fim na hierarquia. Se você quer olhar para as empresas do futuro e para a gestão pioneira, é fundamental que você também olhe para propósito. E eu vou colocar aqui um vídeo que vai te contar um pouco mais sobre como isso se manifesta nas empresas do futuro.